Estamos começando mais um podcast e meu nome é Valéria, eu sou podóloga e hoje eu vou bater um papo com o Arthur Tamayo. Ele é osteopata, fisioterapeuta especializado em osteopatia. Olá, Arthur, boa tarde, tudo bem? Oi, Valéria, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, eu quero agradecer o seu aceite no meu convite, e eu acho que vai ser muito bacana as pessoas conhecerem um pouco mais do que você faz. Eu mesma não conhecia. Já tinha ouvido falar, mas não sabia muito bem do que se tratava. Nunca tinha prestado muito atenção nisso. E hoje, curiosamente, vou falar com você, vai ser um papo muito legal, vai alertar as pessoas, porque esse é o grande objetivo do podcast, deixar as pessoas informadas que nós temos sempre outras opções. Bacana, é um prazer participar do podcast, Valéria. Muito obrigada, Arthur. O Arthur é formado em fisioterapia, especialista em osteopatia. Arthur, conta para mim a tua história até você chegar na fisioterapia. Bom, o meu primeiro contato com a fisioterapia foi na adolescência, quando eu acompanhava a minha avó, a mãe do meu pai, na fisioterapia. Ela teve um AVC e ela precisou da fisioterapia para recuperar a movimentação do corpo dela. E então, toda vez que eu ia viajar à casa dela, que ficava em Sapucaí do Sul, próximo de Porto Alegre, passava muitas vezes um mês e pouco lá e acompanhava ela nas sessões de fisioterapia. Então, foi quando eu tive o primeiro contato. Acredito que eu devia ter talvez ali uns 14 anos, eu não me recordo exatamente. E após isso, fazendo matérias vocacionais na minha escola, né? Eu estudei no Guilherme Dumont Vilares, então a gente tinha um acompanhamento com psicólogo vocacional, né? Para a gente fazer a melhor escolha da nossa profissão, principalmente quando eu ingressei no ensino médio. E a gente fez testes vocacionais e tal, e sempre dava para alguma área das biológicas. Eu sempre tive muita aptidão para biologia, e isso me direcionou, né? Eu sempre gostei muito também da parte de psicologia, né? Então, quando eu fui escolher minha faculdade, eu estava entre psicologia e fisioterapia. Só que eu gostava muito da parte biológica e de atender pessoas, de biologia humana, e a psicologia não tinha isso tão bem. Alô, Arthur? Teu microfone está falhando. Não estou te ouvindo, ficou mudo. Agora foi? Voltou. Tá, ela entrou em espera aqui. Tá. Que parte que parou? Você estava contando que quando você começou a fazer os testes vocacionais, Tá. e E- foi aí Isso, eu que você. sempre tive aptidão para a área de biológicas e eu estava entre fisioterapia e psicologia. Só que a fisioterapia, ela tinha muito mais a parte de biologia humana, que eu me identificava muito na escola. Sempre fui muito bem em biologia, então na hora de escolher eu acabei indo para fisioterapia. Na época do terceiro colegial, que foi em 2005, eu prestei diversas faculdades, mas eu não passei nenhuma das que eu prestei na época. Depois eu fiz um ano de cursinho e aí eu passei nas faculdades que eu prestei e acabei cursando a Unesp, em Presidente Prudente. Fiz 4 anos de fisioterapia lá, me formei no colegial, né, em fevereiro de 2011, né, terminei a faculdade em 2010. E eu tive contato com a osteopatia na faculdade mesmo. Né? A minha escola, o IDOT, que é o Instituto Docussi de Osteopatia e Terapia Manual, ela tem sede em Presidente Prudente. Inclusive, o diretor foi aluno da Unesp, né? E ele fundou a escola alguns anos antes. Né? A escola já existia quando eu estava na faculdade e eu já tive contato com a osteopatia. Eu sempre gostei da parte de terapia manual, de reabilitar os meus pacientes,
usando as mãos mais do que os aparelhos. Então, eu me identifiquei muito com essa parte de terapia manual, reabilitação ortopédica, né? Eu fiz vários estágios extras na área de ortopedia. A minha pesquisa de conclusão de curso foi na área de ortopedia e biomecânica. E só que eu comecei a cursar osteopatia logo depois de formado. Então, eu terminei a faculdade em 2010 e em 2011 eu entrei no IDOT, só que na sede de São Paulo. Então, eu voltei de Presidente Prudente para São Paulo e ingressei num curso de especialização em osteopatia aqui em São Paulo. Levei 4 anos e meio para me formar, que é o tempo médio de curso mesmo. Hoje o curso está levando 5 anos e pouco. E comecei a atender com a filosofia e as técnicas osteopáticas desde 2012, num consultório em Interlagos. E eu atuo com osteopatia E desde então. enquanto isso, Arthur, enquanto isso, tu fazia só fisioterapia, atendia em hospital, essas coisas? Não, eu atendia principalmente a domicílio. Foi os primeiros pacientes que eu peguei. Eu atendia por convênios médicos. Então, eu fazia home care pelo convênio médico, fazendo reabilitação ortopédica, respiratória e neurológica. Então, eu tive contato com diversos tipos de doenças, né? Certo. Mas isso em 2011. Em 2012 foi quando eu comecei no consultório a atender exclusivamente com osteopatia mesmo. É mais um tratamento muito voltado para dor. Naquela época eu tratava principalmente dores de coluna até hoje, né? Mas dores de maneira em geral, né? Mas a osteopatia é uma filosofia de tratamento, então eu recebia diversas queixas no consultório e eu ia atendendo, né? Eu ia atendendo esses casos no consultório concomitante com o atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar era com a fisioterapia e também com a osteopatia, tá? Eu usava as duas técnicas, vamos dizer assim, eu usava das Sim. duas ferramentas para atender os meus pacientes. Ai, muito legal, né? E você foi se apaixonando. Eu gostei bastante, eu gostei bastante. Eu sempre fui tentando escolher direcionar os meus cursos, tudo que eu fazia para a área que eu me identificava mais, né? Sim. Para direcionar tempo, energia e dinheiro para onde eu queria. Eu sempre gostei de mexer com as mãos, eu sempre gostei de fazer as terapias manuais, de fazer as manipulações, mesmo as reabilitações ortopédicas eu usava poucos aparelhos, né? Quando, por exemplo, uma pós-operatória de fratura, dores mais agudas, então eu usava mais as mãos do que os aparelhos, e eu sempre me identifiquei com esse tipo de técnica, né? Provavelmente por isso, né, por se identificar com esse tipo de técnica, eu sempre tive muito sucesso nos meus tratamentos, né? E é muito legal, né? A gente pode falar que a osteopatia é uma prática integrativa complementar ou não? Você pode definir assim, a osteopatia, ela é aqui no Brasil é tido como uma terapia alternativa, né? É uma terapia não tradicional, vamos dizer assim, né? E ela é uma terapia holística, no sentido de que ela enxerga o corpo do paciente como um todo, tá? Então, quando você tem uma dor, ou algum sintoma que não seja só dor, né? A osteopatia busca entender quais são as conexões das partes do corpo que podem gerar esse sintoma. Então, muitas vezes, por exemplo, você tem uma dor no pescoço, e isso pode estar relacionado ao seu estômago ou ao seu fígado, por exemplo. E a osteopatia, ela consegue fazer essas relações como nenhuma outra profissão consegue. Entendi. Quando eu fui buscar a palavra osteopatia no dicionário, eu encontrei a seguinte definição, Arthur. A terapia criada por Andrei Taylor em 1828 a 1917, é baseada na teoria de que o corpo é capaz de seus próprios medicamentos contra as doenças, quando está equilibrado em sua estrutura e conta com condições ambientais favoráveis e nutrição adequada. Eu achei excelente essa definição.
Tá perfeito. É Porque uma... é isso que eu acredito, e não só com. Eu achei a definição bárbara, mas eu acho que isso inclui todos os tratamentos, né? Qualquer tratamento que você procura, se o resto não estiver funcionando direito, pode Sim, dar ruim, né? sim, existem vários princípios da osteopatia que a gente aplica nos nossos pacientes, e toda vez que eu vou avaliar um paciente, eu não pego só aspectos musculares ou articulares, eu pego outros aspectos que são relevantes para o sintoma do paciente e busco entender se aquilo tem relação ou não, né? Então, principalmente as relações viscerais, que é mais o meu forte, mas eu busco outras relações também, como as posturais. Então, o que que acontece? Quando o corpo ele está em desequilíbrio, tá? Quando ele não consegue mais se adaptar à frente a algum problema que ele tenha, isso gera, como é que fala? Isso gera respostas inflamatórias, isso gera dor, né? E aí, qual que é a função do osteopata? A função do osteopata a gente fala que é limpar o caminho. Então, quando o paciente tem uma dor, a gente recupera as funções normais do corpo para que ele próprio se ajuste e a dor passe. Mas antes de tu explanar o que você está falando, eu quero que tu fale um pouco para a turma o que que é a osteopatia. Tá. A osteopatia, ela é uma profissão, tá? De maneira bem direta, tá? Ela, aqui no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia, mas ela surgiu nos Estados Unidos como uma especialização médica. O Undertale Steele era um médico, tá? Do final ali do século XIX. Na Europa, ela foi onde se disseminou mais, e lá ela é uma profissão, tá? A gente pode falar que a osteopatia é uma filosofia de tratamento, é uma maneira de avaliar e tratar o paciente de maneira a fazer algumas relações, tá? Entre as partes do corpo, buscando através de técnicas manuais, então a gente só mexe com as mãos, tá? A gente recupera o movimento das partes do corpo com as mãos, né? Com isso, reequilibrar o corpo para que ele se ajuste e ele se trate. Tá? Seria o princípio da autocura, né? Então, a osteopatia, vamos dizer, é uma maneira de avaliar e tratar, tá? Diferente das outras profissões, diferente da fisioterapia, diferente da medicina, diferente de uma podologia, por exemplo. Entendi, entendi. Então, em outros países, ela é uma profissão, né? Isso, isso. Então, eu falei das três principais ali, mas o que que acontece? Mais ou menos ali no início de 1900, eu não lembro exatamente o ano, mas foi mais ou menos a Primeira Guerra, que ela foi levada para a Europa, através de um aluno do Undertale Steele. E lá ela se disseminou como uma profissão. Então, lá você faz uma faculdade de osteopatia. A primeira faculdade de osteopatia britânica, ela existe até hoje. E ela forma osteopatas até hoje. Então, E lá... lá eles são médicos, é isso? Não, eles são osteopatas. Osteopata. Eles não são médicos. E eles trabalham em que campo? Dentro de um hospital ou em Ah, clínicas? aí tem diversas aplicações. Eu desconheço exatamente, né? Mas a osteopatia, ela tem diversas aplicações, vamos dizer assim, né? Então você pode ter um osteopata dentro de um hospital, você pode ter um osteopata dentro de um consultório, uma clínica. Então o osteopata, vamos dizer assim, ele é o equivalente a um médico, mas ele trata de maneira diferente, tá? Entendi. Porque assim, as matérias básicas, anatomia, fisiologia, biomecânica, bioquímica, enfim, ela é igual, né? Ela é igual para medicina, para fisioterapia e para os osteopatas. Só que a diferença é que o osteopata, ele vai ter uma maneira de avaliar e tratar que é diferente da do médico. E o osteopata, ele não prescreve medicamento a princípio, né? Porque ele não é Sim. o médico. Então, ele vai tratar de maneira que o próprio corpo libere a farmácia interna, vamos dizer assim, né? Que é maravilhoso, né? E a gente às vezes Sim, recorre a medicações, às vezes até sem necessidade. sim, sim. Particularmente, eu não sou contra o uso de medicamento desde que feito Nem com eu, critério. Desde que lógico. feito com critério, tá? O medicamento, muitas vezes, ele ajuda o paciente, por exemplo, numa crise. Mas
o que que acontece? A gente tem a cultura aqui no Brasil de automedicação, né? Então, as pessoas se Qualquer medicam coisa. muitas vezes sem saber. É, exatamente. Qualquer Às vezes a dorzinha. gente está com uma dor de cabeça, a gente vai tomar um comprimido e às vezes a gente nem tomou água o dia inteiro. Exatamente. As pessoas, elas não têm o costume de se cuidar, tá? Elas não têm o costume de... e também falta conhecimento, né? E, É, e uma coisa que eu tento fazer também é educar os meus pacientes, educar as pessoas ao meu redor, é que tem uma maneira fácil de você cuidar da sua saúde, para que você não fique doente. E isso faz parte da osteopatia, né? A osteopatia, ela não é só uma filosofia de tratamento. Você pode dizer que a osteopatia é uma filosofia de prevenção e promoção de saúde. Tá? Isso sou eu que estou falando, tá? Isso é autoria minha. não, mas é legal, é bom, tem que falar tudo. E qualquer profissional da área da saúde pode ser um osteopata ou existe um curso de osteopatia para quem não tem profissão Tá. nenhuma? Não, Pode atuar? Aqui no Brasil é exclusivo da fisioterapia. Então, para você ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta. Inclusive, para você prestar a prova, tem que ter o diploma, tá? Nos Estados Unidos é uma residência médica. Então, nos Estados Unidos, quando o aluno está fazendo a faculdade de medicina, ele escolhe a residência dele e ele faz uma residência em osteopatia, se ele quiser. Na Europa é uma faculdade, então ele ingressa do primeiro ao quinto ano, que lá eles saem com mestrado, se não me engano. Do primeiro ao quinto ano, eles fazem a faculdade, né, a profissão. Então, mas aqui no Brasil é exclusivo da fisioterapia, nenhum outro, biomédico não poderia ser osteopata, entende? Entendi, entendi. Não, isso é muito legal e eu faço essa pergunta para todos os convidados, porque hoje em dia tem uma gama de oferta de cursos aí no Instagram, na internet, que promete que você vai ser uma coisa em 80 horas Não, de não existe curso. isso. Entendeu? É, E quantas pessoas, né, que acabam cedendo a isso. E então eu faço questão de perguntar para todos os meus convidados para que eles explanem isso também e para as pessoas tomarem cuidado com o que elas consomem, com o que elas compram, porque depois sim. elas não vão poder exercer, só vão ter gasto dinheiro. Isso é o que acontece, o que é muito pouco conhecido entre as pessoas aqui, que existe no Brasil dois meios principais para você se certificar como osteopata. Uma é uma prova do Conselho Federal, então a pessoa pode procurar o registro do fisioterapeuta e ver se ele tem especialização. E a outra forma é uma diplomação, que é como se fosse uma segunda faculdade, vamos dizer assim, né? Você tem trabalho de conclusão de curso, você tem estágio, você tem todo um caminho muito mais longo do que simplesmente fazer uma prova do COFITO, né? Só que aí você tem uma diplomação que é reconhecida de maneira internacional, uma diplomação internacional, que chama DO, né? D de dado, O de osteopata, né? Então, quando você vai no Registro Brasileiro de Osteopatas e vê lá o osteopata DO, você sabe que ele passou por um funil bem longo e bem estreito, vamos dizer assim, né? Entendi. É bom você falar isso. As pessoas precisam saber, né? Que não é qualquer Sim. pessoa que faz qualquer coisa, né? Porque às vezes a pessoa se denomina, mas não tem o conhecimento específico. Não, o que que acontece? Quando você faz uma boa escola, né, você faz, por exemplo, o IDOT, a Escola de Madrid, o ICOM, existem várias escolas boas aqui no Brasil, né, de excelência, que a pessoa é muito fácil do cliente buscar essas formações, né, essas informações. E, assim, a gente trabalha muito por indicação, né? A gente Muito, trabalha eu muito por imagino. indicação. Então, o que que acontece? No fim das contas, o que importa é que o osteopata não faça o mal primeiro, né? Toda vez que eu tenho um cliente que eu sei que eu não vou conseguir ajudar, eu encaminho ele, né? Não tem problema Lógico. algum, né? Então, é muito importante a pessoa se atentar às referências do profissional, né?
Com certeza. Agora conta para mim, Arthur, como é que as pessoas chegam até você? O que que elas vão buscar quando elas têm o primeiro contato com você? Elas já vêm sabendo o que é osteopatia? Ou é assim, ah, eu vou tentar falar com aquele rapaz que me indicaram porque não tá funcionando nada que eu estou fazendo? Tá? Normalmente as pessoas vêm não por eu ser fisioterapeuta ou osteopata, eles vêm porque, por indicação, 90% da minha agenda é indicação, né? Mais de 90% é indicação, e eles vêm normalmente com dor, tá? O perfil de paciente é com dor. Mas eu tenho recebido algumas pessoas que procuram a osteopatia mesmo, algum osteopata para tratar, porque elas já se trataram antes, tiveram sucesso, né? Tiveram muita melhora com as técnicas osteopáticas, e elas buscam um osteopata porque principalmente porque é um tratamento que costuma ser mais rápido, que costuma ser mais assertivo, mais objetivo, e a pessoa melhora com menos sessões, né? Então, normalmente é esse perfil de paciente. A grande maioria vem por indicação e porque eu melhorei alguém que eles conhecem, mas no fim das contas, no fim das contas, vou ser bem sincero, eles não querem saber se é osteopata, fisioterapeuta, eles querem ficar sem dor, tá? Eles querem ficar Exatamente. sem dor. Então, Você resolvendo o problema deles, tá tudo bem. exatamente, exatamente. Então, lógico, o meu perfil de cliente normalmente são clientes com dores crônicas, né? Então, um paciente me indica para o outro que tem mais ou menos o mesmo perfil, né? Então, não, ele é um osteopata e tal. Não, ele resolveu a minha dor. Normalmente é por isso que eles me procuram. Entendi. Eu li alguma coisa, Arthur, que tem diferentes técnicas, né? Fracionando várias partes do corpo? É isso? Assim, a osteopatia, na verdade, você fala como é que chama? Das áreas, né? Na verdade, assim, a osteopatia por si só, ela não tem especialidade, tá? Seria até quanto uma premissa da osteopatia que você precisa tratar o corpo como um todo. Só que o que que acontece? Como objetivo didático de ensinar o aluno, né, o estudante de fisioterapia ou fisioterapeuta formado, a gente separa a osteopatia em áreas para aprender, né? Entendi. Então, são três áreas principais, tá? A osteopatia estrutural, que cuida principalmente do osso, músculo, articulação, ligamento, toda a parte de músculo esquelética, né? Você tem a parte visceral, que aí são órgãos internos, então estômago, fígado, intestino, rins, tá? Eu tô falando bem por cima, assim, né? E a osteopatia craniana, que faz a gente mexe com a parte da movimentação dos ossos cranianos, da mecânica dos ossos cranianos e como isso repercute no nosso corpo. Então, essas são as três áreas principais. E o que que acontece? Quando eu vou tratar uma pessoa, eu não vou tratar ela porque eu não sou especialista em osteopatia craniana, não existe isso, tá? Eu posso me identificar mais com uma das áreas da osteopatia, mas se a pessoa está precisando de uma técnica craniana para resolver um problema, eu vou usar uma técnica craniana. Só que a osteopatia ela é uma coisa só, né? Que nem na faculdade, você separa as matérias, a gente tem matérias diferentes na osteopatia também. Tá. E como é que é feita a tua abordagem quando o paciente chega até você? Você faz uma anamnese? Sim, sim. Normalmente a anamnese eu tenho feito pelo WhatsApp mesmo, né? É uma conversa, como a gente está tendo aqui, e eu pergunto da pessoa qual que é o problema dela, por que que ela está com dor, quanto tempo. Então, assim, é uma anamnese como qualquer outra, como um médico te perguntaria ou como um fisioterapeuta te perguntaria. Né? Eu pergunto o histórico dela, quais são as outras doenças que ela tem, se tem alguma coisa que restringiria o uso de algumas técnicas, né? Então, por exemplo, pessoas muito idosas com problemas articulares, tem algumas técnicas que eu não posso usar. Então, eu pego todo o histórico da pessoa, primeiro, para conhecer a pessoa, e depois eu vou fazer uma avaliação física para poder achar quais são as partes do corpo que estão associadas ao problema. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma dor no ombro, tá, eu vou ver como é que está o braço dela, vou ver como é que está a cervical, eu vou ver como é que está a torácica, se ela tem algum órgão interno que pode repercutir lá, eu vou avaliar esse órgão interno, sei lá, um estômago, um fígado, e aí a gente avalia essa parte, e aí o quê? Tudo aquilo que tiver repercutindo,
né, que estiver influenciando na dor, eu trato. Né? Então, Entendi. aí o tratamento é a técnica manual em si. Basicamente, a técnica é devolver o movimento que está restrito. Né? Então, às vezes, um órgão interno ele está preso, ele não está se mexendo o que deveria. Com a técnica osteopática, eu vou lá e devolvo a movimentação desse órgão. Né? Ou a cervical está meio travada, entre aspas, né, que o pessoal fala que trava. Então, eu devolvo a movimentação normal da cervical e isso repercute, por exemplo, no ombro da pessoa. Né? Então, Eu vou fazer uma pergunta, curiosidade, não sei se eu vou falar bobagem, tá? então fica à vontade. Então, a gente sabe que existem doenças emocionais que elas acabam gerando dor no corpo físico. Você Sim. já atendeu alguém que você conseguiu perceber que eram dores emocionais e que estavam repercutindo no corpo, ou não? Tá. O que acontece, assim, toda dor tem um componente emocional, maior ou menor. Então, Sim, só você imaginar assim, pô, bati o braço na quina da mesa. Como é que fica o seu emocional? Ele não fica alterado? é Né? Então, verdade. então, ela tem um componente emocional. É o componente causal? É o que causa? Não. Mas ele tem um componente importante. O que acontece? É, pessoas com dores crônicas, né? Eu vou falar de dores crônicas, que é a parte que eu mais sei, que é a parte que eu mais domino. Normalmente a pessoa está num ambiente muito estressante, é muito comum, né? Ou a pessoa está passando por algum problema na família ou algum problema no trabalho. Então você tem sempre algum componente emocional que influencia nessa dor. Né? Existe outros tipos de tratamento que aí eu não domino, eu não conseguiria falar, mas que atestam a causas de dores específicas em parte do corpo, né? Então você tem algumas emoções relacionadas a órgãos. Né? Então, Ah, sim, a sim. raiva é fígado, contrariedade é estômago e por aí vai. Eu não trabalho muito nessa linha, então eu não saberia falar exatamente as associações dos órgãos internos com as emoções. Mas, Mas é bem gostoso. Na reflexologia isso, a gente aprende um pouco sobre isso. e E tem uma psicóloga muito conhecida aí nas redes sociais, e eu acompanho ela, e é a Cristina Cairo. Não sei se você já conseguiu ouvir ou não, falar não. dela. Ela tem alguns livros editados que chama A Linguagem do Corpo, mas é a Uhum. linguagem do corpo fazendo essa correlação dos Isso, órgãos e sistemas com o emocional. isso. Existe essa parte da osteopatia, não é a que eu mais domino, mas eu sei que existe. Quando eu identifico algo que sai muito do meu domínio, aí eu encaminho para algum colega que trabalha muito bem com isso, né? Justamente porque eu trabalho naquilo que eu sou melhor, e aí eu consigo É ter mais lógico. resultados, né? Mas sim, existe essa correlação da emoção ser boa parte da causa das dores das pessoas, principalmente se falando de dor crônica, tá? Então, Porque vai aguentando por muito tempo, né? você pode pegar simplesmente porque isso aumenta muito o estresse da pessoa e isso modifica o limiar de dor dela, quer dizer, a pessoa fica mais sensível à dor. Então, é muito comum, por exemplo, o caso de fibromialgia. A fibromialgia, se eu não tiver um psicólogo perto de mim, trabalhando comigo, junto ao paciente, aquele paciente não melhora, né? Então, a fibromialgia, por exemplo, é um caso que você precisa de mais de um profissional abordando o paciente. E aí vai das opções do paciente tratar essa parte emocional dele, né? Pode ser com um psicólogo, pode ser com uma terapeuta holística e por aí vai. Né? Então, quando eu identifico essa parte emocional, eu encaminho, né? Porque aí eu consigo ter um resultado melhor com o paciente trabalhando em conjunto. Ah, sim. E aproveitando o gancho que você falou de trabalhar com outros profissionais, né, com a equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, Uhum. eu queria te perguntar uma coisa. Você precisa que o paciente também faça a lição de casa, né? Porque senão aquilo vai voltar. Então, provavelmente você adapte outras coisas na rotina dele. Ele vai ter que mudar a rotina também para ter uma melhora consistente. Estou errada? Sim, sim, não, tá certíssima. O que que acontece? Faz parte do meu tratamento gerenciar, ajudar o paciente a gerenciar o ambiente dele
de fatores que estejam causando, né? Então, vamos dizer, por exemplo, um caso muito comum é sono. Um paciente que não dorme direito, um paciente com dor crônica que não dorme direito, é um paciente que não melhora. A osteopatia, né, usar da osteopatia vai melhorar ele até certo ponto, né, e a partir daí não vai melhorar mais porque o sono dele está ruim, né. Eu estou dando um exemplo pontual que eu uso muito, né, então é uma das coisas que eu pergunto da avaliação, Você podia né. falar, mas eu já sei, mas as pessoas podem não saber, e isso é um Hum. assunto que está sendo bem disseminado hoje, é o fator sono. Por que o Ah, sono é tão importante, Arthur? olha, se o sono não fosse importante, a gente não teria evoluído sem ele, concorda? Se a gente dorme 8 horas, o sono ele é tão importante quanto você respirar, né? Inclusive, ele é mais, ao meu ver, aí é uma opinião minha, ele é mais importante, inclusive, que a sua alimentação e seu exercício físico, tá? Por quê? Não que os outros não sejam importantes, tá? Mas por quê? Um sono ruim, ele, ele influencia, né? Ele impacta em todas as áreas da sua vida. Todas. Não tem uma que o sono não altere. Então, se você dorme mal, sua concentração fica ruim, a sua memória fica ruim, você não consegue estudar, o seu rendimento baixa, o seu limiar de dor aumenta. Desculpa, o seu limiar de dor diminui. Quer dizer, você fica mais sensível e suscetível a qualquer tipo de dor que você tenha, né? Você fica mais suscetível a doenças. Eu tenho pacientes que às vezes dormem 5 horas por noite. Eu falo, meu amigo, você precisa dormir mais, porque senão o nosso tratamento, você vai gastar tempo, dinheiro aqui comigo, e o seu tratamento ele não vai ter sucesso. Então, assim, o sono, ele é importante para fazer a restauração do seu corpo, para fazer restauração de memórias, ele faz a parte de consolidação de emoções, né, de aprendizado emocional, aprendizado de coisas que você estudou. Então, assim, o sono, ele é uma reorganização e restauração de todo o corpo. Então, por isso que ele tem que estar muito, muito bem afinado. Você tem que estar muito bem regrado com o sono, tá? Porque aí todo o resto na sua vida ele vai melhorar. Entendi. Não, eu achei importante você falar isso, porque as pessoas não dão muito valor, né? Então, a Não, nossa função aqui é educar, educar, educar. eu tenho pacientes que, putz, eu tomo café para dormir. Nossa, eu quero morrer. Mas, não, Ah, eu para, não meu. tenho tempo, tenho que fazer. Tem que dar tempo. Para dormir, tem É, que dar o tempo. que que acontece? O que que acontece? Às vezes a pessoa ela tá mal, assim, ela tá com rendimento baixo e ela não percebe. Ela não percebe que ela tá mal. E o que que acontece? Quando eu começo a ajustar o sono da pessoa, eu ajudo ela a ajustar isso através de bons hábitos e algumas orientações. É assim, a pessoa ela vira outra. Sim, Ela vira porque outra. um bom hábito, ele puxa outro bom hábito, né? Sim, É é, natural, você começa a dormir melhor, você já vai acordar mais cedo. Aí você vai querer tomar um café bacana. Daqui a pouco, quando sim, você vê, você já está lá na academia fazendo atividade física. sim, exatamente. Então a gente chama isso de hábitos angulares, né? Não é um termo exclusivo da osteopatia, mas são hábitos que você tem que melhoram vários outros, né? E o sono é um deles, né? E faz Então, parte do teu papel fazer essa reeducação com o teu paciente sim, também? não é da osteopatia isso, tá? Isso é uma conduta minha. Eu estudo bastante neurociência da dor, principalmente, e quais são os fatores que envolvem a dor. Tudo que envolve a dor, eu procuro estudar para poder ter mais conhecimento para servir meus pacientes. E o sono não tem jeito, é bidirecional. Se você tem um sono alterado, você tem mais dor. Se você está com dor, o seu sono vai ficar alterado. Tá? Então, através da osteopatia, eu busco aliviar a dor física do paciente e eu peço para ele se reeducar para ter um sono melhor, para justamente a melhora da dor dele permanecer, né? De ficar sem dor por mais tempo. Então, Entendi. faz parte do meu tratamento, sim, reeducação de sono, vamos dizer assim, né? Porque eu estou te perguntando isso porque eu sou só podóloga e eu converso muito com os meus pacientes sobre tudo, sobre alimentação, sobre o sobrepeso, porque tudo Uhum. interfere. Às vezes a pessoa está com uma dor no Sim, joelho, uma dor no pé, mas está com sobrepeso. Então,
a gente tem que falar delicadamente, mas tem que falar, senão não vai É, melhorar. você pega, por exemplo, algumas doenças de pé, ou problemas de cicatrização, você pega um pé diabético, se a pessoa não se alimenta direito, por exemplo, não vai melhorar, né? E o seu papel fica, como é que fala? Fica limitado, né? A gente, E a gente fica frustrado, porque a gente quer ajudar de verdade, né? o nosso propósito é esse, né? Nosso Hum, propósito é ajudar o paciente, né? Só que o paciente, muitas vezes, ele precisa se ajudar. Né? Então, sim. eu dou todas as ferramentas possíveis e eu faço um acompanhamento depois da sessão com o paciente. Eu pergunto como é que ele está, eu busco saber se ele está conseguindo fazer as orientações, realizar as orientações, se ele tem alguma dúvida, né? É muito complicado, os pacientes têm muita vergonha de me ligar e de me mandar mensagem, né? E eu dou toda a liberdade, falei, pelo amor de Deus, me liga, né? Me manda mensagem para eu tirar essa dúvida. Não precisa esperar chegar na sessão para você esclarecer alguma dúvida ou alguma orientação, tá? Então, faz parte do tratamento essa parte de reeducação, orientação. Você tem muita resistência com as pessoas no sentido, os teus pacientes são muito resistentes no sentido de adotarem novos hábitos e Eu não digo que é resistência. Primeiro porque, assim, ninguém quer ir ao fisioterapeuta, a verdade é essa, né? Ninguém gosta de fisioterapeuta. Vai para o fisioterapeuta tomar um cafezinho. Não, o cara vai resolver um problema, né? E se eu falar para ele, você precisa fazer A, B e C para melhorar, o paciente normalmente vai fazer A, B e C, né? O problema é quando... O problema não, né? Assim, depois que o paciente melhora e ele tem que adotar alguns hábitos para manter a melhora dele, às vezes você não tem uma aderência ao tratamento, não é bem uma resistência, mas às vezes é difícil o paciente aderir ao tratamento. O mais comum é exercício físico. É muito difícil alguns perfis de pacientes adotar a prática de exercício físico. Né? Isso porque eu nem falei da parte alimentar ainda, que é mais complicada ainda, mais difícil ainda, é o sim. paciente adotar uma boa rotina alimentar, né? Uma boa dieta, vamos dizer assim. Então, a Até aderência... por, até porque a gente liga se alimentar bem, se alimentar melhor, com Sim. coisas muito estratégicas, e não é isso, né, Arthur? Não, eu É tento simples. eu tento educar o paciente. Assim, eu não sou nutricionista, eu não sou educador físico, eu não sou professor de Sim, educação física. Como fisioterapeuta, eu posso prescrever alguns exercícios de reabilitação. Não é o meu ponto mais forte, mas os exercícios que eu prescrevo para os meus pacientes para aquele problema específico que ele tem, costumam resolver bem. A partir disso, eu falo, agora você precisa fazer um acompanhamento com o personal. Paciente que tem algum, por exemplo, eu tenho uma dor nas costas e isso é devido ao meu estômago. Aí você vai ver a alimentação do paciente é cheio de coisa errada, vamos dizer assim, né? Ele falou, ó, dá um tempo pro seu estômago aí, vamos acertar essa dieta, né? Eu não acerto a dieta, eu dou algumas dicas, mas quando o caso é muito cabeludo, ó, manda pro nutricionista. Então eu tenho alguns sim. parceiros nutricionistas que falam, ó, e você precisa de uma prescrição de dieta, né? É. Aí pega, né? Aí pega. Ninguém. Pega. Parece que dieta é uma palavra Não, aí eu já proibida. falo pro paciente, ó, ele só vai te ensinar a comer direito, não é pro cara É. cortar, entendeu? E assim, inclusive os meus parceiros nutricionistas eu já falo, eu falo, ó, se você restringir muito esse cara, não vai dar certo, ele não vai aderir, né? A Tem que nutrição, ter um período de adaptação também, né? Tem que ir indo devagar, eu acho, não sei. sim, Porque sim, se é você gradual, impor e for uma coisa muito radical, é difícil a gradual, pessoa aderir, né? é gradual. Então, assim, os nutricionistas com os quais eu trabalho, eles já entendem isso e eles não se preocupam em fazer com que o paciente perca peso. Eu falei, não, vamos só reeducar esse cara primeiro, para que o sistema dele fique menos sobrecarregado e a dor dele diminua. Né? Porque se o cara está comendo um monte de besteira e isso faz mal para o estômago dele, não adianta. A dor, por exemplo, uma dor nas costas associada a um estômago não vai melhorar se ele não acertar a alimentação dele. Estou dando um exemplo meio vago aqui, mas meio geral, mas Uma dor mais nas ou menos esse costas caminho. pode estar associado ao estômago, Arthur? Eu não sabia Sim, disso. sim, ao estômago ou até pescoço. Né? Você tem alguma. Aí é onde é o legal da osteopatia. A osteopatia consegue fazer essas relações de maneira que nenhuma outra profissão normalmente consegue.
Então, assim, eu vou ser um pouquinho técnico para ilustrar, mas só para vocês entenderem da onde que a gente tira isso, vamos dizer, que não é da nossa cabeça, é de estudo de anatomia. Então, você, por exemplo, você pode ter uma dor cervical, uma dor no pescoço, devido a um estômago que está disfuncional, quer dizer, ele não tem uma movimentação, porque a conexão do pescoço com o estômago, ela se dá através do nervo frênico. É um nervo que inerva a parte de fora do estômago, vamos dizer assim, né? Então, imagina que você, toda vez que você respira, você pressiona o estômago e sensibiliza esse nervo. Esse nervo se sensibilizando, né, ficando irritado, vamos dizer assim, ele vai refletir no pescoço, ali no meio da cervical. Então, é essa relação que a gente faz do pescoço com o estômago, por exemplo, mas você tem várias dessas conexões no corpo, né? Então, a gente consegue fazer isso através de muito estudo, né? A gente estuda muito anatomia para poder fazer essas conexões. E aí, o que acontece? A pessoa, por exemplo, a pessoa rotaciona a cabeça, ela roda o pescoço, dói. Na hora que eu faço o tratamento de estômago dela, a dor passa ou a dor diminui, por exemplo. Não é todas as vezes, mas quando a pessoa tem uma dor associada ao estômago, isso melhora, tá? Ela pode ter uma dor do pescoço associada a outras coisas, isso a gente olha na avaliação, né? Então, cada caso é um caso, mas você pode ter órgãos internos refletindo principalmente na coluna, em alguma parte da coluna. Nossa, que interessante. Muito legal isso. Deixa eu te perguntar, existe contraindicação para a osteopatia? Sim, existe. Na verdade, não é da osteopatia em si, mas existem algumas contraindicações em relação às técnicas que a gente usa, né? Não são muitas, mas a gente tem que ter muito bom senso e, no fim das contas, usar as técnicas que pelo menos não vão agredir o paciente, né? Por exemplo, um paciente com uma suspeita de fratura, a gente não vai mexer nele. A gente vai mandar ele para o médico, né? Por exemplo, às vezes a pessoa caiu. Então, o que eu faço? Pô, você caiu? Não vem para mim. Você tá com dor? Caiu? Tá com dor? Vai no pronto-socorro e tira um raio-x, descarta a fratura. Porque se você tiver fratura, eu não vou poder fazer nada com você. Então, é contraindicado você usar algumas técnicas manuais quando a pessoa tem uma suspeita de fratura, por exemplo. Quando a pessoa fez uma cirurgia com fixação, botou placa e pino nas costas, ou placa e pino em algum lugar. Você não vai poder usar algumas técnicas ali naquele local. Então, você vai ter que usar outras técnicas, né? Para tratar a dor da pessoa. A pessoa, por exemplo, vamos estender um pouquinho. Com suspeita de aneurisma de aorta, existe um teste que a gente faz para identificar aneurisma de aorta, a aorta abdominal. Certo. E se ela tiver uma suspeita de aneurisma de aorta, não tem o que a gente fazer. Ela precisa ir para o hospital. Ela precisa ir para um pronto-socorro. Ela precisa ir para o pronto-socorro para fazer exames, né? Porque qualquer técnica que a gente fizer lá, a gente pode botar o paciente em risco, né? E por aí vai. A gente pode ficar a tarde inteira falando sobre contraindicação de técnica, mas assim... E se for um linfoedema, um edema, Não, que tiver bem feio, a pele até febril, você pode manipular? não, não. Não. Não, né? Quando você tem uma suspeita, porque ali pode ser, por exemplo, uma infecção. E aí a osteopatia não é a área da osteopatia tratar isso. A gente trata outras coisas, né? Então, se a pessoa tem um linfedema com uma suspeita de trombose ou uma suspeita de infecção, uma dermatite, alguma coisa, então não é papel da osteopatia. Não é que ela é contraindicada, a gente não vai poder fazer nada, não tem nada que a osteopatia possa fazer a esse respeito. Então, faz parte da formação de osteopatia identificar isso, né? Até onde que vai a nossa atuação. Sim. E tem indicação para idosos e crianças? Qualquer pessoa, né? Nasceu, já pode fazer osteopatia. Ah, pode? Pequenininho, bebê? Sim, bebezinho, pode fazer osteopatia também. Eu, particularmente, não faço, mas eu tenho colegas que aí sim são especialistas na parte de pediatria, porque a pediatria é um universo completamente diferente da osteopatia adulta, né?
E aí você tem, depois que o profissional faz a formação de osteopatia, ele faz uma formação separada de pediatria, de osteopatia pediátrica. E aí só mexe com crianças. Ele Mas só mexe com aí bebês e vai crianças. ajudar no quê? Como é que ele vai saber o que o Nossa, bebezinho está sentindo? então, depende, aí que depende muito dos sintomas do bebê, né? O que eu mais sei que a osteopatia pediátrica trata é cólicas, né, refluxo, às vezes a criança tem algum problema na amamentação, às vezes a criança tem um torcicolo congênito, tem uma plagiocefalia, que é uma deformidade da cabecinha, né? Então, a osteopatia, ela tem uma série de atuações diferentes na pediatria. Não Nossa, é, que bacana isso, né? não é a minha área, mas se você quiser, depois eu te indico um osteopata que só trata criança, porque assim, é um universo completamente diferente. Não, É outro eu podcast. sei. É É outro outro podcast. podcast, é isso. É Eu outro falei com um podcast. ortopedista que ele é pediatra e falei com uma podóloga que ela é especialista em podopediatria. É Uhum. completamente, é outro Sim, universo é outro mesmo. universo, é outro universo. É muito legal. Mas o meu Muito. universo é adolescente e adulto. A osteopatia pode ser inserida como um tratamento paliativo naquele paciente que já não tem muitos recursos para se fazer alguma coisa, mas vamos tentar melhorar a qualidade de vida dele. Existe isso? Sim, É sim. possível? É possível, sim. É possível. Salvo engano, confesso que eu estou um pouquinho desinformado a esse respeito, mas salvo engano, você tem osteopatas atuando em hospitais nesse sentido, né? Você, com as técnicas osteopáticas, você consegue dar algum conforto para alguma dor, algum desconforto que o paciente tenha, né, ali no leito, ou algum paciente, como é que fala? Que já tem alguma doença Terminal? mais crônica ou terminal, né? Não, a osteopatia vai tratar? Não, a osteopatia vai dar um conforto, Um né? conforto. Aí tem que ver, aí lógico, cada caso é um caso, né? Vai ser feito o que pode ser feito. Mas Sim, sim, claro. você pode, a osteopatia, um osteopata pode atuar nesse sentido, sim. Hoje em dia já está tendo esse olhar, né, Arthur? Sim, Dos tratamentos paliativos, eu acho muito bacana, porque ninguém merece ficar sofrendo, sentindo não, dor, né? não, Então, não. se existe essa gama de possibilidades, vamos tentar para dar um conforto para a pessoa. Sim, Eu sim. acredito muito nisso, né? É, com relação a doenças crônicas, doenças pré-existentes, tipo uma artrose reumatoide, um reumatismo, ou até algumas doenças autoimunes, a osteopatia pode ajudar? Sim, ela não trata a doença em si, tá? Ela vai tratar Os sintomas sintomas? vamos dizer assim, a osteopatia não trata sintoma, ela trata o corpo, tá? Então, e a osteopatia não é sobre tratar a doença, é sobre tratar a pessoa. Então, a pessoa que tem uma artrite reumatoide, a osteopatia não vai atuar na artrite reumatoide em si, ela vai atuar deixando o corpo da pessoa mais em condições de encarar a doença, tá? Normalmente pós-crise, né? Quando a pessoa tem uma crise de artrite reumatoide, após ela acaba tendo algumas consequências, restrição de movimento, às vezes ela ganha, infelizmente ganha algumas coisas ruins na parte locomotora, muscular, e a osteopatia ela atua nesse sentido, melhorando a movimentação das partes do corpo da pessoa. Mas a osteopatia ela não trata a doença, ela vai tratar a pessoa para que ela tenha mais condições de passar pela doença ou de enfrentar sequelas da doença. Entendi. E como é que é feito exatamente na prática esse reequilíbrio com o corpo? A gente São devolve o muitas movimento. sessões? São muitas sessões? Depende, depende, Depende da situação, né? depende muito da situação. Eu vou falar da minha realidade. Eu recebo muitos pacientes com dor lombar e dor cervical. Mas vamos pegar dor lombar. Faço anamnese, faço avaliação física e aí a gente começa um tratamento. É um tratamento uma vez por semana que eu faço. Quando a pessoa, dependendo do quadro, às vezes até 2 vezes por semana, mas é raro, tá? Normalmente é uma vez por semana, já com acompanhamento. Então, eu vou falando com a pessoa conforme ela vai melhorando e não somente nas sessões.
E aí, normalmente eu faço entre 3 e 5 sessões, a pessoa já começa a ter uma boa melhora, às vezes uma melhora muito ou completa ou quase completa, a depender do caso, tá? Eu pego muitas dores relacionadas a aparelho locomotor, né? Músculo, tendão, articulação, enfim. E na prática, a minha prática é a seguinte: eu faço as sessões de terapia manual em um consultório e faço o acompanhamento do paciente em relação às orientações que eu passo. Se o paciente está fazendo exercício, se ele está ajustando a alimentação dele do jeito que ele deve ajustar, se ele está seguindo as orientações com respeito a sono, do jeito que ele tem que seguir, se ele tem alguma dúvida, né? Então, na prática é assim que acontece, é assim que ocorre. E aí, no consultório, todas as partes do corpo que estão se mexendo pouco, eu busco restaurar o movimento. Então, uma coluna cervical que está travada, vamos dizer assim, a gente tem técnicas para devolver o movimento normal e aliviar a dor da pessoa. Um intestino que está muito preso, não constipado, mas ele não movimenta, ele dói ao toque, ele é sensível, a gente, através da movimentação do intestino e técnicas, bom, entre aspas, tá? Não é o termo mais correto, mas dispensando o preciosismo, né? Vamos dizer Sim. que a gente reposiciona, a gente bota o intestino, entre aspas, no lugar, né? A gente estica ele, alonga um pouquinho ele para que a circulação dele volte, tá? E isso restaure a função normal do intestino, a movimentação normal. Então, para quem tem um intestino irritável, né, que chama, Uhum. deve ser bem indicado, né? Ajuda, tá? Ajuda. Eu já peguei alguns pacientes com diverticulite, síndrome do intestino irritado, só que também é um tratamento multiprofissional, quer dizer, ele passa com um nutricionista também, muitas vezes com um médico, e da nossa parte, o que a gente faz na osteopatia? Restaura a movimentação normal do intestino, restaura a circulação do intestino, que muitas vezes é prejudicada. E isso ajuda no tratamento da pessoa, né? Então, lógico, síndrome do intestino irritado tem outros fatores também, e aí a gente o quê? Vai avaliar a pessoa e ver o que ela precisa e usa as técnicas que são necessárias. É impressionante, né? Deixa eu te perguntar, dá para a gente usar a osteopatia de forma preventiva? A pessoa não sente nada, ela vai te procurar? Isso não é comum, né? Não, isso não é comum, mas o que eu tenho feito com os meus pacientes é um acompanhamento. O que acontece? O paciente vai lá, trata comigo, faz algumas sessões, melhora, e aí o quê? Normalmente vai para algum exercício físico, vai para um nutricionista, e a cada mês ou a cada 2 meses eu ligo para essa pessoa para saber como ela tá, e falo, ó, às vezes a dor voltou só um pouquinho, às vezes ela teve uma oscilação de dor. Eu falei, tá bom, passa aqui no consultório, vamos reavaliar, vamos ver o que tá fora do lugar para a gente restaurar isso daí. Então, a gente evita que a dor piore muito, ou muitas vezes evita que a dor apareça, né? Quando ela começa a ter algum nível de desconforto. Não com o objetivo de ficar prendendo a pessoa ao consultório, mas com o objetivo de que ela, Fazer uma inclusive, manutenção. a manutenção, né? Mas, inclusive, fazer com que ela gaste menos dinheiro, com que ela gaste Sim. menos tempo. É melhor você passar comigo. Você está sem dor se você está sem dor, é melhor você passar comigo a cada 2 meses, a cada um mês, do que você passar meses ali sem fazer nada e depois ter que fazer 5, 6 sessões direto, às vezes 10 sessões direto. Vai custar muito mais caro, vai te demandar muito mais tempo e você vai ficar com muito mais dor. Sim. Então, é mais ou menos como eu faço o paciente fazer umas contas, eu faço raciocinar junto comigo, e aí muitas vezes o paciente adere a esse acompanhamento, né? Então, é uma questão de educar o paciente. Você tem muitos casos de recidiva, Arthur? Olha, se falando de dor crônica, sempre vai ter recidiva, tá? Mais ou menos. Depende muito daquilo que o paciente faz no dia a dia dele, tá? É muito complicado a gente achar que a osteopatia vai tratar e o paciente vai ficar bem e nunca mais vai ter nada, tá? Depende muito do caso. Na grande maioria das vezes, o paciente tem uma dor crônica, e dor crônica é considerado doença hoje, então ele está suscetível a recidivas. Só que o que a gente tenta fazer na osteopatia é espaçar o tempo, fazer com que ela tenha recidivas mais longas no sentido assim, entre um e o outro episódio, Mais espaçadas, mais né? espaçadas, exatamente.
ela tem recidivas mais espaçadas e muitas vezes com menor intensidade, com uma área de dor muito menor, com uma intensidade e um sofrimento menor, tá? Principalmente quem faz muito exercício físico, atletas, eles sempre têm dor, né? Então, a osteopatia, ela vem para deixar o paciente com menos dor possível, né? E manter a qualidade de vida dele com menos sessões possível, né? Então, é meio que as recidivas fazem parte, né? É muito, como é que fala? A osteopatia não consegue evitar as recidivas, ela evita 100%, vamos dizer assim, né? Ela Entendi. evita. A osteopatia não Seria é muito cura, ela é um pretensioso você tratamento. achar que, não, que ia ficar tudo bem para sempre, né? Exatamente. Ah, tô com dor lombar há 10 anos, vem aqui, faz 5 sessões de osteopatia e nunca mais tem a dor. Isso não existe. O que a Aham. gente faz é um tratamento de saúde da pessoa, né? Um tratamento da saúde, e a osteopatia, ela é uma ferramenta, ela é uma parte da abordagem do que a gente faz. Você trabalha com atletas também? Sim, eu De alto tenho. rendimento? Sim, ultimamente eu tenho trabalhado com atletas a nível competitivo, né, e É. é muito legal, é muito bacana trabalhar, é muito legal. E a gente sabe, a gente, eu e você, né? Porque eu também sou pós-graduanda em biomecânica, Uhum. e que o atleta de alto rendimento, a gente sabe que também não é muito saudável, né, Arthur? Então, eles têm dor muito recorrente, porque eles são altamente exigidos, né? Atleta de alto nível, atleta, alto rendimento não é sinônimo de saúde, tá? Eles estão levando Exatamente. o corpo ao limite o tempo inteiro, né? Então, principalmente pré-campeonato, quando o atleta está em preparação para o campeonato, é muito difícil ele não ter dor. É. Algum nível de dor ele sempre vai ter. Eu estou com vários atletas agora que vão para campeonato, que eles estão com dor. Eles estão com dor. Só que assim, qual que é o meu trabalho como fisioterapeuta e como osteopata? É fazer com que ele tenha o menos dor possível e consiga progredir as cargas e melhorar o rendimento dele o máximo possível dentro da dor. Então, uma dor 2 e isso não impede dele progredir. Só que às vezes a dor vai para 8, 0 a 10 vai para 8 e ele não consegue progredir carga. É Sim. aí onde entra o meu trabalho. Tá bom, o que a gente pode fazer para diminuir essa dor aí e fazer você progredir carga? E até diminuir risco de lesão, né? Para que você possa competir, né? E isso assim, pré-campeonato, ele vai fazer uma determinada competição. Aí, nas prévias, ele já te procura e você já começa a alinhar um trabalho com ele, é E isso? isso. O que acontece? Para quem não sabe, os atletas eles não treinam pesado o ano inteiro, né? Sim, Eles treinam, eles fazem uma base, né? Eles não param de treinar, mas alguns meses antes eles fazem uma preparação com uma progressão de carga. Eu trabalho com atletas de powerlifting que puxam, que levantam peso. Então existe uma escada, vamos dizer assim, né? Existe uma progressão que acontece em 2 a 3 meses de progressão. Porque ele não fica 6 meses progredindo carga, é muito tempo. Então, sim. dentro desse tempo, eu busco diminuir o nível de desequilíbrio que ele tem para evitar que a dor apareça muito forte. Então, normalmente é nesse tempo. Fora de temporada, vamos dizer assim, depois de um campeonato, o meu trabalho é muito mais para melhorar a base do atleta, né? Então, um atleta de powerlifting, por exemplo, um atleta de CrossFit, depois que ele compete, ou muitos meses antes dele competir, a gente tenta fazer um trabalho de base, aí é mais fisioterapia, não osteopatia, né? A gente tenta melhorar a musculatura dele de tal forma que ele aceite melhor e ele consiga progredir muito mais quando ele começar a se preparar. Então, o trabalho de fisioterapia pode ser em baixa temporada, vamos dizer assim, em off, né? Quando o atleta está em off, até quando ele está em preparação e mesmo durante o campeonato, quando ele tá competindo. Sensacional, né? Nós temos tantas, além da osteopatia, nós temos tantas outras técnicas muito bacanas e que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né, Arthur?
Alguns por falta de informação e outros por falta de dinheiro mesmo, né? sim, cuidar, a verdade, Valéria, é que cuidar da saúde não é barato. Não é Não é barato. barato, não é barato. Mas ainda é mais barato do que cuidar da doença. É isso que eu ia falar, você tirou as palavras da minha boca. Você prevenir chega a ser 4, 5 vezes mais barato do que você remediar. Com Né? Então, o certeza. Eu custo de conheço uma... pessoas que gastam R$ 2.000 em medicações mensal. Sim. Ou mais, né? Quando a pessoa chega ao nível de ficar tomando medicação de maneira contínua, quer dizer que a saúde dela deteriorou a tal ponto que, assim, é complicado, né? A gente pode fazer muito pouco, às vezes, por essa pessoa, né? Mas o que eu tento sempre educar as pessoas e meus pacientes se cuide desde já e não custa tanto e não é tão trabalhoso você fazer ali 30 minutos a 1 hora de exercício todos os dias. Não é tão trabalhoso assim. Começa devagar, né, Arthur? Eu Eu falo para os falo, meus pacientes assim: procure uma coisa que você gosta, na hora e, que você puder, mais próximo da tua casa. é, é, é mais Aí ou não menos tem nessa linha. desculpa. É mais ou menos nessa linha. O problema é que o ser humano é muito movido à motivação pelo medo, né? Então, às vezes a pessoa ela só toma uma atitude quando ela está Quando, frente a algo muito grave, é né? verdade, é verdade. Vamos dizer assim, antes tarde do que nunca, né? Porque tem pessoas que nem assim tomam atitude, né? Mas você não precisa deixar chegar a esse ponto, porque é muito mais fácil, principalmente quando você é jovem, de se fortalecer ou fazer uma academia, como você falou, fazer algo que você goste, um esporte que você goste, por quê? Para você não largar, para Para você dar, não, é isso aí. para você manter a frequência, porque não é a intensidade que vai determinar a melhora, né? Lembra que a gente começou falando que quando a gente começa um hábito novo, a gente vai puxando outros hábitos novos, Sim, igualmente ao hábitos hábito regulares. ruim. Igualmente ao Hábitos, hábito né? ruim. Os É a hábitos, mesma coisa, um hábitos puxa o viciados, outro, né? não Exatamente. é? É muito E fácil, né? é muito fácil. E com relação à comida, a gente não é nutricionista. Eu já conversei com o nutricionista aqui. Vamos descascar mais e desembalar Embalar mesmo, menos. exatamente. Essa Pronto, é, isso essa é a primeira orientação que eu dou para o meu paciente. Claro, você quer comer direito? é só Faz isso. faz duas coisas. Primeiro, tenta ter a hora para comer. Come sempre na mesma hora. O seu corpo gosta disso, é previsível. Segundo, desembale menos, descasque mais, né? Coma o mais natural possível, porque as calorias que você tem no alimento limpo, vamos dizer assim, é muito menor, se você considerar o mesmo volume e massa, né? É muito menor do que se você pegar um industrializado, um doce, uma bolacha, qualquer coisa assim, né? Então, é fácil você começar a se educar, que as pessoas, elas às vezes vão muito no 8 no 80, né? Aí não Então, aguenta, a gente não mantém. tem que manter a constância, né? Tanto no exercício quanto na alimentação, qualquer hábito, né? Manter a constância é o que vai determinar a consolidação, você adquirir esse hábito, né? Então você tem que ser constante. Falhar, às vezes, é normal, né? Sempre no longo prazo, pensa em questão de 1 ano. Né? Então, se você fizer um pouquinho todo dia, em 1 ano você vai estar muito melhor do que você estava há 1 ano atrás. Que nem as pessoas procuram atividade física, o exercício físico, já pensando na estética. E, infelizmente, a estética é a última coisa que aparece. Exatamente. Né? Aí Exatamente. a pessoa se desanima, não, vai lá, vai, continua, persiste, vai com Uhum. raiva, vai xingando, mas vai. Que É, daqui mas, a pouco tu começa a sentir falta. sim, sim, existe uma janela ali de tempo. Isso até foi feito em pesquisa, né? Das pessoas que vão para uma academia. Se elas passam normalmente da janela ali da marca de 6 meses, a tendência é que elas adotem aquilo lá para o resto da vida. A chance é muito grande. O problema é que a pessoa, assim, ela se entusiasma no primeiro mês, aí no terceiro mês, quando a pessoa ela passa o primeiro mês, ela vai para o terceiro, ela acomoda ou ela vê que não está conseguindo muita coisa e para, né? Ou ela diminui e não progride. A pessoa que continua, passa os 6 meses, ela já consegue incorporar isso na vida dela. Então, eu falo para o paciente assim, ó,
você tem 2 vezes por semana para fazer o seu exercício, então não falhe. Marca a hora, vai fazer o seu exercício físico, sei lá, 2 vezes por semana de manhã, mas é uma coisa que você não vai desmarcar, a não ser que você tenha realmente algo muito importante para fazer além disso. Por quê? Mesmo você fazendo 2 semanas, é melhor do que você não fazer nenhuma, ou fazer 5 vezes por semana por 2 meses, e depois É. parar. Eu Então, estava vendo essa semana isso numa aula da minha pós, que quando o personal vai orientar um aluno, que ele que não nunca treinou, não tem o hábito formado, é melhor que ele comece 2 vezes por semana, depois que ele vá três, porque se ele já começar naquele pique todo de 5 vezes por semana e estressar o corpo dele, a probabilidade dele desistir é muito grande. principalmente se ele não tem um histórico ali de fazer algum esporte, algum exercício físico, ele vai largar. A chance dele largar é muito grande, porque é muito desconfortável. É É, muito desconfortável. Eu mesmo, quando vira e mexe, eu preciso parar por algum motivo, né, de fazer exercício. Quando eu não volto 5 vezes por semana, eu volto duas, três e é. vou progredindo a partir daí. Depois eu vou aumentando para 5, 6 vezes por semana. Então, quando eu estou no ápice, vamos dizer assim, de fazer exercício físico, eu chego a fazer exercício físico 7 vezes por semana. Atualmente eu estou conseguindo fazer três, porque os treinos de força são muito cansativos, então eu preciso de descanso. Mas se você pega uma pessoa que não pratica nenhum esporte, que é atividade física só para a vida saudável, tem que ser a frequência que ela consegue cumprir de início e a partir daí ela vai aumentando depois conforme ela vai conseguindo. Sim, e ela mesmo ela vai buscando, né? Ela vai Sim, começando a se sentir melhor e ela vai buscando, porque sim. não tem como. Você se É, sente bem, sim. é aquela história, você não percebe que você está mal até a hora que você fica bem, né? É, E depois que você fica bem, aí você para, você percebe a diferença, o gap que é você parar de fazer exercício físico. É horrível, é horroroso você parar de fazer adorei exercício. isso que tu falou. É verdade mesmo. Às vezes a pessoa É, está tão habituada com aquela coisa ruim que ela sente, que ela, quando ela começa a melhorar, ela fala assim: nossa, como é que eu vivi sem isso? sim, o sono é assim, o exercício é assim, a alimentação é assim. Eu estou tão acostumado a me alimentar de maneira relativamente bem regrada, que quando eu vou comer alguma coisa fora que eu não tenho costume de comer, o meu intestino ele reclama. Não que eu diga que eu É, passo mal, mas ele reclama, ele sente, né? Porque a minha microbiota intestinal está acostumada de um jeito. Eu vou lá e como uma pizza muito pesada, né? Eu comer muitos pedaços de pizza. No dia seguinte, eu vou sentir o meu intestino diferente. Se eu levo isso, perpetuo isso por muito tempo, eu começo a perceber a diferença que dá, uma letargia maior, eu não tenho tanta disposição, então isso é com todo mundo, só que as pessoas hoje, elas estão muito acostumadas a viver como, sei lá, como se ela tivesse 10 quilos em cada perna, né? é, Uma péssima alimentação, péssimo sono, sem exercício físico. é. Pior é que é. Mas a gente faz o nosso papel, né, Arthur? Sim, Eu sou, eu levo a sério essa coisa de atenção primária da saúde, sabe? De como eu tenho tempo de ficar com o meu paciente, eu oriento de todas as formas possíveis. o Tudo que 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 me acontece? cabe, né? Lógico, assim, não é porque eu sou osteopata que eu não tenho que educar. Na verdade, é justamente por ser osteopata que eu tenho que educar o paciente com respeito à saúde dele. Porque, assim, a gente não pode, não adianta eu fazer todo um tratamento baseado na osteopatia, uma coisa mais linda do mundo, se eu não consigo ensinar meu paciente a ingerir bons alimentos, né? Como é que vai ficar a farmácia interna dele se ele só ingere porcaria? Como é que fica Exatamente. as adaptações dele, né, adaptações musculoesqueléticas, por exemplo, a uma postura ruim, se ele está fraco, né? Então, a osteopatia, eu extrapolo um pouco as técnicas osteopáticas e faço sim uma educação em saúde. Faz parte do tratamento. Eu também acho. Porque não adianta, se o paciente não fizer a lição de casa, ele não vai ver evolução no tratamento. Exatamente, exatamente. Então é importante a gente educar ele e ele saber que ele fica um pouco com a gente e o resto do tempo com ele, Claro, é né? isso mesmo. É 1 hora ali por semana comigo, a outras tantas centenas de horas ali sozinho, ele com ele mesmo.
Exatamente. Nossa, foi muito legal o nosso papo, Arthur, eu adorei. Você gostaria de falar mais alguma coisa que talvez eu não tenha te perguntado e você julga importante? Olha, é assim, só para, acho que resumir e amarrar, né, a nossa conversa, a osteopatia, ela é sobre cuidar da saúde da pessoa e não sobre cuidar da doença. Apesar de eu, mesmo no meu Instagram, falar sobre doença, tá, as aplicações da osteopatia em diversos problemas de saúde, a osteopatia ela busca primariamente restaurar a saúde do paciente e não tratar necessariamente da doença em si. E isso envolve diversas áreas, né, diversos tipos de conhecimento, tá? Então, a osteopatia é sobre cuidar da saúde e não sobre cuidar da doença, né? Então, eu queria que os pacientes soubessem disso, principalmente porque quando chega na hora do consultório, ele chega com algum problema e, no fim das contas, ele precisa mudar muita coisa na vida dele para que isso dê certo, né? Então, é isso. A osteopatia é sobre saúde e não sobre doença. Eu só vou fazer um parênteses aqui, que eu Hum. não te perguntei isso, Ah, fica à vontade. mas muito me interessa. Você já tratou de alguém com recidiva de unicocriptose, que seria a unha encravada, por causa de um outro problema Hum, postural, de coluna? Já não. aconteceu? Nunca foi ninguém com esse Com quadro essa para. queixa, não, com essa É. queixa não. Eu já tratei pacientes com desvios posturais trato, né? Uma parte do meu tratamento é atuar nessa parte de desvios posturais, mas não com relação a, desculpa, esse problema que você falou, a encravada, esqueci o nome. Aham. É isso, dessa queixa em específico, não. Tá? Já vi pessoas, já tratei pessoas, por exemplo, que tem dor tem hálux valgo e dor na região ali do pé, a joanete, né? A famosa joanete. Sim, Eu sim. já peguei esses casos, sim, é mais comum do que os casos de unha encravada, vamos dizer assim, né? É porque a pessoa também não associa. E geralmente, é claro que tem multifatores, mas Uhum. a biomecânica ela Uhum. influencia muito na unha encravada. Os podólogos têm um conhecimento muito maior que o meu, né? É verdade. Me veio essa curiosidade, porque quando a gente É, pede, não está conseguindo tratar e a pessoa não tem uma herança genética para aquilo acontecer, a gente pede para procurar um posturologista, um uhum. ortopedista, e a pessoa fica assim, olhando para a gente com uma cara de que, pô, é só uma unha encravada, ela quer que eu vá no É, médico, entendeu? uhum. E aí a gente volta a tudo que a gente falou. A gente precisa estar trabalhando com outros profissionais se a pessoa realmente quiser resolver o problema dela, né? Sim, sim. E às vezes ela não vê sentido naquilo porque ela não. Às vezes ela Não, não faz porque ela não viu sentido, né? Então é o é, nosso papel. O paciente ele não é obrigado a entender o que a gente faz. exatamente. Educar é nosso papel informar o paciente, né? Melhorar a consciência dele com relação às coisas. Mesmo a gente da área da saúde, é muito complicado a gente saber de tudo, né? Não, a gente não sabe. Né? E nem Então, precisamos saber. Porque tu sabe, eu pergunto para o Arthur. é, Eu o, sei, tu pergunta para mim. Fica tudo certo. o que eu acho bacana é que eu busco o máximo que eu posso conhecer as outras áreas para saber justamente muitas vezes encaminhar o paciente, né? Muitas vezes Sim, encaminhar o paciente. Eu acho que é papel sim do profissional da saúde ter um certo conhecimento geral das áreas da saúde, mas se dedicar, 90% do seu conhecimento, da sua energia, daquilo que você atua. E aí o resto você, vamos dizer assim, que é o que você faz aqui no podcast, que é o que você faz no seu Instagram, que é assim, alargar a boca do seu funil para saber o que, pô, quais são as outras áreas que são legais, que às vezes eu pego um paciente com um determinado problema, eu consigo encaminhar para esse profissional. não E às vezes, é? para a gente, profissional da saúde, falta alguns conhecimentos que limita, inclusive, a nossa capacidade de ajudar o paciente. É verdade. É isso mesmo. Mas é isso então, Arthur. Gostou do nosso papo? Adorei, muito bom.
Eu também gostei muito, eu acho que vai ser muito bacana, as pessoas vão adorar. Né? Eu Eu espero não que sim. conhecia quase nada sobre isso, muito pouco, nunca me aprofundei e achei muito legal a gente conversar e levar esse novo, essa nova vertente, né? As pessoas Uhum, saberem que também tem esse caminho. uhum. É bom, é Pra bom, é bom. É um prazer informar. É um prazer informar, é isso aí. Arthur, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por ter aceito o meu convite. Eu fico muito feliz da gente ter conversado. Queria que você deixasse suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Se alguém tiver dúvida, se pode mandar no teu direct com relação à nossa conversa. Tá? Vocês podem me encontrar principalmente no Instagram, né? É @fisioarturtamayo. Ali tem todos os meus conteúdos que eu produzo, tá? Ali também já tem o número do meu WhatsApp, caso você precise fazer uma avaliação, conversar comigo, tirar alguma dúvida. Pode me mandar direct, se tiver alguma dúvida, quiser conversar, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, fica à vontade. O Instagram é o principal meio de comunicação que a pessoa pode me achar. Tá legal. Eu queria também, só para finalizar, que você deixasse uma mensagem para o pessoal, que você quiser falar. Agora você me pegou, hein? Ah, Alguma coisa que faça sentido para você, que você leu e gostou, que você traz para a tua vida. olha, eu estou já 12 anos nessa área. E realmente seria muito bom que as pessoas cuidassem mais da própria saúde, porque não é tão difícil assim, né? Vocês evitariam muitos problemas, principalmente na fase mais avançada de idade e de perder a qualidade de vida porque você, assim, deixou de cuidar agora no presente. Então, busca se cuidar, não é tão difícil assim. Busca algum profissional de confiança que você tenha que para você se manter bem, com saúde, né, se manter bem disposto e poder viver a vida, né? Aproveitar tudo. Hoje a Aproveitar gente tudo. fala um pouco sobre senescência e senilidade, né, Arthur? Uhum, Entendeu? Hoje as uhum. pessoas estão ficando idosas, todo mundo. A gente envelhece todo dia. Eu costumo falar que a gente não envelhece quando tem 65 anos. Ah, Não, fez 65 anos, ficou idoso. Não, a gente envelhece do dia que a gente nasce, né? todo Mas dia um a gente pouquinho. pode envelhecer com qualidade de vida, com saúde. Exatamente, E, exatamente. embora a gente vá perdendo algumas coisas no meio do caminho, a gente pode envelhecer bem, sim, Uhum. né? E Essa é a minha mensagem, né? E assim, nunca é tarde para cuidar da saúde, né? Mesmo que você esteja já com uma idade mais avançada, o seu corpo ele é muito resiliente e ele é capaz sim de adquirir mais força, de melhorar a movimentação. Você precisa se mexer, você precisa fazer atividade física, você precisa se alimentar direito. Cuidar da saúde é cuidar do próprio corpo e da própria qualidade de vida, né? Então nunca é tarde, mas lógico, começando cedo é melhor ainda. é isso aí. Arthur, muito obrigada pelo nosso papo, viu? Eu que agradeço o Eu convite, Valéria. muito obrigada mesmo. Tchau. Tchau, tchau.